A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus. Meus irmãos, temos visto hoje que uma das maiores artimanhas de Satanás é nos distrair. Você já reparou que hoje existe muitas e muitas séries, filmes, desenho, tudo quanto é coisa para tirar o seu foco das coisas que são eternas, das coisas que são de Cristo? Meus irmãos, eu não estou falando que assistir filme, série é pecado, não é isso. Mas você já parou para analisar quanto tempo nós gastamos com as coisas terrenas aqui desse mundo e esquecemos das coisas espirituais? Hoje eu quero compartilhar uma palavra com os meus irmãos que me chamou muito a atenção e eu gostaria de passar esse alerta para os meus irmãos. Amém? Está em Lucas capítulo 4, versículo 1 ao 13. Diz assim: pleno do Espírito Santo, retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, aonde enfrentou as tentações do diabo por 40 dias. Durante todos esses dias não comeu nada, a fim desse período estava faminto. Versículo 3. Indagou então o diabo: se tu és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus contestou: está escrito, nem só de pão viverá o ser humano. Versículo 5. Então o diabo levou a um lugar muito alto e lhe mostrou uma fração de tempo todos os reinos deste mundo. E ele propôs: eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória destes reinos, porque me foram entregues e tenho autoridade para dar a quem bem entender. Versículo 7. Portanto, se prostrado me adorares, tudo isso será seu. Contudo, Jesus lhe afirmou: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a eles darás culto. Em seguida, o diabo levou para Jerusalém, e colocou-o sobre o mais alto do templo e o desafiou: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois como está escrito, aos seus anjos ordenará o teu respeito para que te protejam, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não batas com o teu pé contra alguma pedra. Versículo 12. Respondeu Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E assim, tendo concluído todo tipo de tentação, o diabo se afastou dele até o tempo oportuno. Meus irmãos, o que me chama muito a atenção nesse texto no qual nós acabamos de ler. Primeiro temos Jesus Cristo, que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, e temos também o diabo, que ele é o acusador. E vemos que o próprio diabo, ele tenta o nosso Senhor Jesus Cristo através da palavra de Deus. E aí fica o primeiro ponto muito importante. Meus irmãos, nós que somos cristãos, a palavra do Senhor diz: vigiai e orai. Precisamos estar em comunhão com Deus. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Eu não sei se você separou, mas quando o diabo tentava Jesus, ele usava a palavra de Deus. E Jesus respondia de qual forma? Usando a palavra de Deus. Então você percebeu que até mesmo Satanás ele conhece a Bíblia?
Aí, né, nós que somos cristãos, falamos que somos filhos de Deus, muitas das vezes, meus irmãos, por dias, a Bíblia nós não lemos. Você concorda comigo que nós nos tornamos presa fácil? A palavra do Senhor, ela diz que por falta de conhecimento o meu povo perece. A palavra do Senhor também diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então vamos lá. Você lembra que no início do vídeo eu falei que hoje há tanta coisa, tanto entretenimento para nos afastar de Deus, nos afastar da palavra de Deus. Meus irmãos, vamos ser sinceros, todo ser humano tem 24 horas por dia, todo, que é rico, que é pobre, que é independente de raça, credo, cor, independente de qualquer coisa, todo ser humano tem 24 horas por dia. Quanto tempo nós dedicamos às coisas espirituais? À oração, ao jejum, à leitura da palavra, o louvor? Quanto tempo por dia nós dedicamos o nosso tempo com Deus? Porque, meus irmãos, uma coisa que me chama muita atenção e eu gostaria que os irmãos se atentassem para isso. O versículo 5 diz assim, ó: então o diabo levou a um lugar muito alto e lhe mostrou uma fração de tempo os reinos desse mundo. Olha o versículo 6, meus irmãos, olha como isso é, sabe, de uma forma poderosa e ao mesmo tempo assustador. Ele propôs, olha o que o diabo propôs para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória destes reinos, porque me foram entregues e tenho autoridade para dar a quem bem entender. Meus irmãos, eu não sei se vocês já viram ou já pesquisou no YouTube ou já ouviu algum testemunho de uma pessoa que ela é ex-satanista. Meus irmãos, o que o diabo ele pode nos oferecer? Coisas terrenas. Porque aqui vemos que ele tem o poder e foi dado a ele. Foi entregue a ele. E ele tem autoridade para dar para aquele bem entender. Meus irmãos, não estou pregando contra a prosperidade, não é isso. Prosperidade financeira é boa? Sim. Só que, meus irmãos, você reparou que toda pessoa que faz um pacto com Satanás, o que ela quer? Ela quer dinheiro, ela quer fama e poder. Só que, meus irmãos, vamos ser sinceros, independente do dinheiro que eu posso ter, isso vai me levar para o céu? Porque, meus irmãos, gastamos o nosso tempo com tantas coisas, sabe? Igual eu disse, eu não sou contra série, eu não sou contra filme, não sou contra isso. Mas o que eu estou falando é que nós, eu falo por mim mesmo, passamos muito tempo na televisão, na internet, entre outras coisas, e não dedicamos o tempo com Deus, sabe? E aí nós queremos ser salvos. Nós achamos, muitas das vezes, que por eu ser uma pessoa boa, por eu ajudar o próximo, que eu vou ser salvo. Meu irmão, a salvação, ela é por graça e misericórdia de Deus. Mas, irmão Lucas, o que é graça? Graça de Deus é um favor que Ele nos dá que nós não merecemos. Meu irmão, nenhum ser humano merece ser salvo. É dom de Deus, é graça, é misericórdia. Sabe? Então temos que dedicar mais tempo ao Senhor. Temos, sabe, que planejar o nosso tempo, equilibrar as coisas. Porque, meus irmãos, eu vou ser sincero, eu já passei muitas horas vendo internet, vendo reels de Instagram, vendo tantas coisas. E
eu perdi a oportunidade de me aproximar mais com Deus. Então, meu irmão, essa palavra que eu trago é um alerta. Serve para mim também. Porque, meus irmãos, vamos ser sinceros, não existe nenhum supercrente. Todos nós temos falhas, temos defeitos, temos limitações. E nós vemos aqui que, sabe, esse mundo, primeiro, nós não somos daqui. E segundo, toda a autoridade desses reinos foi entregue a Satanás. Então, muitas das vezes, nós nos preocupamos demais com esse mundo, mas temos que entender, meus irmãos, que precisamos nos preocupar com as coisas desse mundo? Sim, mas em primeiro lugar precisa estar as coisas de Deus. Eu preciso ter intimidade com Deus, eu preciso conhecer a palavra. Meus irmãos, se até Satanás ele conhece a Bíblia de capa a capa, ele pode citar para você versículo por versículo da Bíblia, sabe? E nós que se dizemos cristão, filho de Deus, a gente não sabe nem aonde está Zacarias na Bíblia, se ele está no Novo, se ele está no Velho. Você está entendendo? Irmãos, é uma brincadeira da minha parte isso, mas eu falo assim, quantas pessoas que são cristão ou cristã e nunca leu a Bíblia? Sabe, quando nós queremos nos formar, um exemplo, médico, advogado, não temos que estudar, não temos que entender sobre a profissão, e porque aquilo que é mais importante que a nossa salvação nós não conhecemos, que é a palavra de Deus. Meus irmãos, então fica esse alerta, que você possa dedicar mais tempo às coisas de Deus, mais tempo à palavra de Deus, mais tempo à oração, ao jejum, porque assim, meus irmãos, Cristo nos fortalece e por causa de Cristo o inimigo não pode nos tocar. Amém? Meu irmão, eu espero que Deus tenha abençoado a sua vida, eu espero que Deus tenha falado com você da mesma maneira que falou comigo. Em nome de Jesus, que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus. Amém.